Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando sobre desenhos representativos, né? O desenho representativos, se você for contar, ela tem a ver com caricatura, tem a ver aí com figura humana, tem a ver com paisagem. Esse desenho representativo é muito voltado para esse sentido. E falando de desenhos representativos, hoje a gente vai estar falando de histórias em quadrinhos, certo? Ou quadrinhos, como preferir, HQ, arte sequencial, aí fica a critério de cada um. Mas para a gente entender isso daí, da história em quadrinhos, eu acho que é interessante focar na ideia de onde surgiu, né? Se surgiu realmente no século XX, século XXI, né? Ou se simplesmente surgiu lá atrás, há 35 mil anos atrás, né? Então alguns historiadores afirmam isso daí, né? Que realmente os quadrinhos eles surgiu aí nas pinturas rupestres, onde tinha uma representação aí de ser humano, né? Que mostrava a vida cotidiana dessas pessoas, né? Que viveu aí há muito tempo nas cavernas, muito tempo nessa questão de usar, né, a arte como uma manifestação artística, a arte para mostrar o que eles faziam no cotidiano deles. Então é uma espécie de quadrinhos, só que digamos assim sem um formato, né, dos quadradinhos, dos retângulos, mostrando não tinha uma limitação, pelo contrário, eles faziam uma espécie de arte sequencial, mas era mais contando a história do cotidiano, uma forma de falar eu existo, né, uma forma de também, querendo ou não, glorificar os seus deuses da época, ou mostrar nessa questão de as batalhas, ou na questão talvez até de captura de animais, de ritualístico. Então eles acreditavam nessa forma, tá, galera? Então, por que eu estou citando um exemplo de pintura rupestre? Eu acredito, em alguns estudos que eu fiz, realmente, que os quadrinhos, eu acho que surgiu nessa época. Lógico que a partir do século XX, ele veio criando uma força com grandes outros artistas aí. Vou citar, por exemplo, o Osamu Tezuka, para vocês. Osamu Tezuka, que é o pai do mangá, o cara que começou aí a fazer os personagens com o olho maior, né? Você conhece uma história em quadrinhos com o olho mangá exatamente pelo olho tá maior, né? Que a gente fala. Então existe uma série de artistas, lógico que contemporâneos, artistas aí que criou esses heróis, né? E a gente consegue identificar esses heróis a partir do momento que a gente vê o traço e até mesmo o país que é identificado. Então, os japoneses a gente sabe que é o famoso mangá, né? Então, eles são de lá. E os desenhos americanos são mais os nossos heróis aí que eles fazem, né? Capitão América, Wolverine, X-Men, esses heróis aí que tem tanto da Marvel como da DC e vai crescendo cada vez mais e se tornando até filme, né, galera? Porque se você for contar os quadrinhos, eles acabou aderindo nesse sentido de sair, né, do papel e ir para as telinhas do cinema, que é arte também, né? O cinema ela entra como arte, teatro, dança, música, todas essas manifestações artísticas ela entra como arte. Bom, para não prolongar muito o vídeo, deixa eu passar aqui adiante, né? Então, o que acontece? As histórias em quadrinhos ela torna um principal tipo de texto lido no século 20 e 21, pessoal, com adaptações para o cinema. Foi o que eu contei agora para vocês, que o cinema ele acabou aderindo isso daí. Tanto é que eu coloquei um personagemzinho aí, o Chico Bento, né, que é do grande e saudoso Maurício de Souza, né? Então, geralmente a gente olha pro Chico Bento, Mônica, Cebolinha, Cascão, o Maurício não precisa nem assinar, que a gente já sabe realmente que é a obra dele, é o traço dele, já é uma questão do estilo do artista, certo? E cada vez mais, pessoal, histórias em quadrinhos ela vem encantando o público, né? Na realidade, foi uma parte bem educativa, né? Existem muitas crianças que aprendeu a ler exatamente pelo fato de ter histórias em quadrinhos, né? E os gibizinhos sendo uma forma mais educativa, e hoje em dia se tornou uma coisa tão forte que as pessoas viram fã, usa camiseta, faz tatuagem,
Então acabou usando esses personagens como se eles existissem realmente. Então quando chegou nas telas do cinema, as pessoas começaram a se sentir como herói, né? Então eles criaram vilões, todo esse sentido. Tem vilão, tem heróis, enfim. E tem gente que acaba aderindo até aos dois, gostando até mesmo até dos vilões, né? Então, continuando aqui, pessoal, o Capitão América ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que vocês notassem que as cores do Capitão América, exatamente as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Então, você reconhece um personagem como o Homem-Aranha, que também tem as cores dos Estados Unidos, Superman. Eles é muito voltado para esse sentido aí de ser bem patriotas, né? Então os americanos eles partem por essa parte aí, e tanto é onde surgem os grandes filmes, né? Que você for notar, geralmente as salas de cinema são bem cheias, exatamente porque saiu do papel e agora virou filme, né, galera? E tá levando milhões de pessoas ao cinema exatamente por essa questão de se sentir o herói. Então, só para dar continuidade aqui, pessoal, eu não poderia passar de maneira alguma despercebido sem falar desse cara que é um ícone da história em quadrinhos, tá? Então, esse cara, pessoal, ele não é nada mais, nada menos que o grande Will Eisner. O Will Eisner, pessoal, ele é o maior. Eu te falo isso porque eu sou um grande fã dele, eu tenho até um livro dele, só você ter uma ideia. Ele é o maior desenhista que teve aí na história de quadrinhos, né? Ele foi um cara aí que revolucionou, né, com seus personagens e com o seu livro aí, que é a arte sequencial. Então, infelizmente, ele veio a falecer em 2005, se eu não me engano, né? Um cara aí que representava e representa, né? Porque ele deixou bastante coisas escritas, bastante histórias, mostrando que ele foi um dos caras que é o pioneiro, é o pai da histórias em quadrinhos, certo? Então vale muito a pena dar uma pesquisadinha sobre o Will Eisner novamente, tá, galera? Então eu não poderia deixar de mostrar os personagens que ele criou, né, galera? Ele criou o Spirit, que é uma história bem legal, bem divertida, onde mostra aquela questão, né, de luta, de tudo mais, de espionagem. Então, o Will Eisner criou o Spirit, que é um personagem que vale muito a pena se dar uma pesquisada. E ele também criou, pessoal, a Xena, tá? A Rainha da Selva, né, que virou série aí, pessoal, em 1995, né? Então tem essa questão até de virar filme também da Xena, certo? A Rainha da Selva. Então, o Will Eisner, ele é um cara bem interessante, um cara aí que representa bastante as histórias em quadrinhos. Eu tava falando alguns minutos atrás sobre o Osamu Tezuka, galera. O Osamu Tezuka, só pra gente também não ficar na curiosidade, né? O Osamu Tezuka, pessoal, o pai do mangá, né, que a gente fala, ele criou um personagem chamado Astro Boy, tá? Então, são artistas aí que eles vão criando esses personagens e acabam marcando a infância da garotada, tá? Então, continuando aqui, galera. Esse é o livro do Will Eisner, tá? Esse livro aí eu tive que correr atrás porque esse livro é muito bom, galera. Ele conta todo o contexto histórico dos quadrinhos relacionado até a onomatopeia, traço, linha, sombreamento, perspectiva, pessoal, ângulo de visão superior, inferior, né, ponto de fuga, linha do horizonte. Ele brinca muito, ele fala muito sobre isso, então ele vai mostrando diversos ângulos, né, onde a gente fala, nossa, meu, é tanta coisa para a gente aprender. E na realidade, quanto mais você lê o livro, você lê ele novamente, você vai vendo que a arte sequencial tem todo um trabalho, não é simplesmente chegar e montar um esboço e montar uma história em quadrinhos, não, tem todo um estudo, todo um roteiro aí para seguir, para poder criar uma característica aí do personagem também. O personagem também ele tem que ter várias formas, né? Você tem que criar ele de frente, de perfil, de costa, pulando, correndo, você vai dando um movimento para ele, criando uma característica além de física, você vai criar uma característica psicológica pro personagem. Então isso é muito difícil, galera. Mas aí conforme você cria você acaba criando um personagem secundário e assim, e vai se tornando uma comunidade onde se passa todo esse contexto histórico. Tem que montar na história em quadrinhos, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, galera, de onomatopeia. Isso daí é bem usado, certo? A gente geralmente usa onomatopeia em tudo.
Na realidade, pessoal, onomatopeia é uma figura em linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons natural, que seja objetos, pessoas ou de animais. Então tem um exemplo de onomatopeia do seu lado direito da tela, que tá o Cebolinha soltando bolinhas de sabão. E nessas bolinhas de sabão tem o que? Tem a Mônica. E a Mônica ela tá no formato mais redondo, mais gordinha, né, no caso. E você pode notar, galera, que nessa tirinha aí não tem nenhuma fala praticamente. Tem o gen da Mônica que ele tá nervosa, né, gen, tipo, bem tensa mesmo com Cebolinha. E o Paul, tipo, como se ela tivesse batido nele. E o formato das estrelinhas no final. Eu tô fazendo uma narrativa aqui, mas provavelmente vocês já viram e já identificaram. Isso daí é chamado de onomatopeia, tá, galera? Quando tem essa ideia de barulho, né? Quando imita o som, assim, a gente consegue imaginar que a Mônica bateu no Cebolinha, principalmente porque no terceiro quadrinho mostra onde está se passando o cenário e mostra que ela bateu no Cebolinha e ele tá ali, mesmo assim, ele tá soprando e fazendo as estrelinhas. Estrelinhas é porque ele tá tonto. Você observa também que a cena, o cabelo do Cebolinha, ele tá todo torto, né? Então tem um formato ali, a Mônica tá irritada, então tem os tracinhos de que ela tá irritada, algum movimento você consegue enxergar aí que ela tá andando. Então pelo fato dela tá andando, o Maurício ele colocou 3 risquinhos, então dá essa sensação de movimento. E ao mesmo tempo, se você vê ali no último quadrinho, a Mônica, como ela tá andando, solta uma poeirinha. Então, pessoal, são coisas assim bem peculiares, coisas simples, mas a gente precisa anotar para montar uma história em quadrinhos, né? Até mesmo o céu, apesar de ser uma coisa mais computadorizada nesse sentido, né? Mais Photoshop, usado em CorelDRAW, existem alguns programas específicos para isso, mas os quadrinhos dá para montar manualmente, sim. Também você esboçando e depois você trabalhando, né, com arte final, com caneta nanquim, dá pra gente transformar isso em uma obra. Eu tenho até um amigo que ele fez recentemente uma obra bem legal, né, uma história em quadrinhos que se chama Castanha do Pará, que ele desenvolveu tudo em aquarela, né, e tudo manualmente, galera. Então foi um trabalho até mesmo muito árduo, mas saiu exatamente. Então os quadrinhos, pessoal, a gente não se prende apenas nessa parte gráfica, e dá para ser totalmente manual também. Usar tanto aquarela, acrílica, né, então, o guache TGA, dá para a gente utilizar diversas ferramentas para a gente construir uma história em quadrinhos, tá? Então, só para dar continuidade aqui, pessoal, tipos de balões, tá? Então, o balão nas histórias em quadrinhos tem um papel de ligar 2 elementos, a palavra e a imagem. Foi o que a gente viu agora há pouco no Onomatopeia, tá? Mesmo antes de ler o conteúdo do balão, o leitor já tem a pista do que se passa na cena. Se é um sonho, se o personagem está falando em voz normal ou grita. Então, no caso aí tem alguns exemplos aí do seu lado esquerdo, né? O balãozinho de fala, né? Você viu o livro, você viu meu livro, balãozinho de pensamento, balãozinho de grito. Olha, dá uma olhada, galera, que interessante, porque o balãozinho de grito, além dessa tonalidade de vermelho, que é uma cor bem forte, né? Agressiva, querendo ou não, particularmente essa parte de grito, ela tem pontas, né? E a ponta se torna agressiva. Então é um baque, é uma coisa muito forte. Então parece que está explodindo algo. Então o grito, o artista pensou nisso na hora de criar os tipos de balões. O cochicho, por que o cochicho? Exatamente o cochicho, pessoal, são algumas linhas tracejadas, vazadas, como se não tivesse completo. E a questão do amor, né, pessoal? O amor, balãozinho de coração, ideia. Então, vai seguindo algumas linhas, alguns traços, exatamente por isso. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para vocês: não existe só esses balões aí que tá no exemplo, tá, galera? Você dá uma pesquisada, nossa, existe vários tipos de balões, e daí são alguns padrãozinhos aí. Mas existe um balão que eu acho bem interessante, é que quando 3 personagens falam a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, geralmente o artista ele acaba puxando uma setinha para cada um. Então, tem isso daí. Outra coisa que eu acho interessante no quadrinhos, eu posso ficar aqui
durante horas falando para vocês. Mas uma coisa que eu acho legal é que os quadrinhos ele não se limitou apenas num retângulo, num quadrado. Os personagens estão saindo de dentro. Então, os desenhistas de hoje em dia, eles estão quebrando essas regrinhas básicas que já existiam há algum tempo, certo? Criando um HQ, galera. Então, fazer um personagem em uma trama geral para você criar um HQ, tá? Depois passe uma roteirização. O primeiro desenho básico, um storyboard, pessoal. Para quem não conhece storyboard, é um esboço sequencial, tá? É um esboço para você mostrar que como vai ficar mais ou menos a ideia do esboço, depois você vem fazendo arte final em cima. Então, para entender essa estética da obra, a gente tem que fazer esses esquemas. Pessoal, uma dica particular: para criar uma história em quadrinho, é importante criar um personagem, tá? Eu acho que o personagem ele vai entrar nisso daí. Criou o personagem, eu acho que desenvolveu o movimento dele, a roupa, a estética dele, a fala, e dá para desenrolar tranquilo. O personagem não precisa necessariamente ser figura humana, tá? Pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, galera. Qualquer coisa que você imaginar pode se transformar no personagem. Ele não precisa ter dois olhos, nariz, uma boca. Ele não precisa. Ele não pode ter olho, ele não pode ter boca. Fica a critério de vocês, tá, pessoal? Não se prende nessa questão de figura humana, tá? Eu acho que é bem interessante quando você cria um bonequinho, um personagem que foge disso daí, sabe? Eu acho que se torna mais interessante e não fica tão igual aos outros personagens que já foram criados aí. Então, algo bem interessante. Eu tenho um amigo meu que ele criou um personagem com uma tomada, galera. Ele estava na casa dele e ele queria criar um personagem, ele olhou a tomada e ele falou: "Nossa, uma tomada, eu vou desenhar". E ele acabou criando essa tomada, movimento, enfim, e ele desenha essa tomada em qualquer lugar. Então, você acaba vendo uma ideia assim inusitada, assim, sei lá, observando algum móvel da casa ou alguma coisa, sei lá, um chinelo. Então a gente vai criando essa ideia de criar personagem exatamente em observar, tenta observar as coisas que vai funcionar certinho. Então o elemento básico para criar uma história em quadrinhos, pessoal, é sempre a gente ler da esquerda para a direita, tá? Diferente dos japoneses aí, né, que geralmente acaba lendo de baixo para cima. Então, para que o processo da leitura da HQ aconteça naturalmente, então existem alguns padrões, foi o que eu falei para você. Então a gente sempre lê da esquerda para a direita. Então uma coisa que você tem que se atentar, tá, galera? Esses quadradinhos, esses quadrados, esses retângulos na realidade, você pode começar com ele grande ou você pode começar com ele menor, fica a critério do desenhista. Geralmente, eu particularmente, quando eu vou fazer uma HQ, alguma coisa nesse sentido, geralmente o primeiro quadrado, o primeiro retângulo de cima, o que eu faço? Geralmente eu deixo ele maior, exatamente para mostrar onde se passa a cena. Se está passando no Rio de Janeiro, se está passando em São Paulo, se está passando no Norte, Nordeste, enfim, ou se está passando em um bairro, né, ou dentro de um shopping. Então é interessante fazer o primeiro quadradinho maior. E eu particularmente eu gosto dessa ideia, mas fica a critério de cada desenhista, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena dica aí sobre quadrinhos, um pouquinho aí. Acho que vale a pena vocês dar uma pesquisada sobre o Will Eisner, que é um ótimo desenhista. O Osamu Tezuka também, que é o pai do mangá. Eu acho que é interessante sempre a gente tá aumentando o repertório aí sobre histórias em quadrinhos, certo? E arte sequencial. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, pessoal, e até breve e até a próxima aula, tá bom?